Dentre os vários significados nesse capítulo, o que mais se destaca é o valor de um sorriso. Um sorriso pela ousadia, um sorriso pela confiança, um sorriso pela realização, um sorriso pelo alívio. É aquilo. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta de uma espada. Um sorriso vale muito, mas não custa nada. E não à toa, nesse mesmo capítulo, temos a coroação daquele que distribui sorrisos por onde passa, que cativa, que emociona, que inspira. Mais um passo em direção ao seu sonho, finalmente um Yonkou. E eu queria entender porque a imagem do Luffy tá na tela, se eu tô falando da lenda viva, daquele que encanta, seduz e atrai todos por onde passa, do futuro rei dos piratas, que nasceu naturalmente com uma napa que faz todo mundo gargalhar, o pirata lendário Bug o Palhaço, cujas suas incríveis asas, 4 asas, o levarão para o além do infinito, onde ninguém nunca esteve antes. Um patamar que apenas o deus dos piratas pode alcançar. Se você é do bonde do palhaço, spama o emoji dos comentários e deixa aquele seu like em homenagem ao mais novo Yonkou. Se o Roger Hill encontrar o One Piece, eu acho que a gente pode dizer que esse homem que espalha alegria é simplesmente o nosso maior tesouro. Bug-sama, muito obrigado por existir. Esse provavelmente vai ser o maior review da história do canal, então já peço encarecidamente, tá, para você checar a nossa loja, que é o primeiro link aqui da descrição. Cara, quem sabe aí, em breve, não chegarão camisas com novas recompensas e até, quem sabe, uma estampa do lendário. Parte 1, as novas recompensas. O capítulo se inicia com desespero em Marejoa, provando a incompetência do governo mundial em abafar o iminente escândalo. Os Gorosei estão em choque porque a imagem na recompensa do Luffy é ele em sua forma Nika, o deus do sol, e apesar deles terem solicitado que o D fosse retirado, o mesmo ato que fizeram com a de Roger como se fosse adiantar alguma coisa, a marinha simplesmente alega que não recebeu essa ordem, e a foto veio do próprio agente da CP0 no local, o Guernica, e achei interessante porque esse é o mesmo nome da obra mais famosa do Picasso, um quadro enorme que é uma denúncia contra a guerra, a violência e o autoritarismo, 3 temas que foram muito presentes em um ano. Então eu achei bem bacana porque parece que os membros da CP0 vão ter nomes inspirados em grandes artistas. A gente tem agora, né, uma homenagem ao Picasso e já teve também ao grande compositor brasileiro MC Marra. Na sequência a gente descobre que a culpa de apenas factos estarem sendo publicados é porque Morgan's Big News sente que é seu dever cívico e responsabilidade como um verdadeiro jornalista publicar nada mais e nada menos do que a verdade. E óbvio, né, ele também tem um compromisso com o clickbait, e essa recompensa do Luffy, mano, é simplesmente perfeita para thumbnail. É isso, é tarde demais para o governo mundial, as notícias já estão se espalhando pelo mundo. Temos essa passagem onde o Morgans diz que a transmissão da CP0 foi interrompida assim que eles avistaram o navio da Big Mom. Aí a gente tem finalmente o paradeiro dos piratas da Mama revelado. Eles estavam o tempo todo ali nos arredores de Wano, provavelmente com medo de subir mais uma vez e passar uma tremenda vergonha sendo derrubados pela 3ª vez. Será que eles viram a explosão vulcânica e resgataram a Mama e o Kaido? Fica aí esse levantamento, mas ainda tem algo muito mais importante do que isso, que é o fato do Morgan saber o que a CP0 estava falando para o governo mundial. Aí eu lembrei que no início do capítulo anterior, né, o 1052, a gente tem uma interferência na ligação do Guernica diretamente com os Gorosei. Mais à frente dá a entender que era o Ryokugyu, mas pode ser que outra pessoa também tivesse na linha e tenha ouvido toda a conversa calado na oculta. Obviamente o lendário Morgan's Big News, provando mais uma vez a incompetência do governo mundial para esconder e manipular informações tão importantes. E um dos principais temas que eles estavam discutindo era a Robin e a importância dela, e isso me faz acreditar, tá, que os jornais possam ter uma matéria exclusiva para essa personagem. Então eu acho que nessa edição do Jornal Econômico Mundial ainda vai ter uma parte dedicada à única sobrevivente de Ohara. E tem um detalhe aqui muito interessante, no meio da demonstração de que as notícias estão se espalhando pelo mundo, a gente vê que há um país em guerra ali, provavelmente se rebelando, e tem uma imagem gigantesca do Sabo num prédio. Será que é uma homenagem ao herói que em algum momento salvou aquela região como um revolucionário? Ou será que é um tributo pela sua morte?
Me parece muito que o Dragon conseguiu concluir seu plano no Heavy de declarar guerra ao governo mundial, e esse evento, né, tá gerando várias e várias rebeliões ao redor do planeta, e é por isso que os Gorosei estão dizendo que tá tudo um grande caos, e o Morgans diz que o mundo tá em constante mudança. Quanto mais rebeliões acontecem, mais rebeliões vão ser inspiradas a acontecer, e isso, certamente, é um grande Big News. Mas o destaque do jornal, é claro, vai para os principais responsáveis pela queda de 2 Yonkous que imperavam nos mares há décadas. Trafalgar Law, Eustace Captain Kidd e Monkey D. Luffy. Cada um recebendo uma recompensa de 3 bilhões de berries, o que eu não posso evitar de achar completamente injusto e uma incompetência enorme do governo mundial em estabelecer esses valores. Isso pra mim foi uma grande palhaçada, tá? Eu não vejo injustiça assim sendo cometida desde Botafogo contra Figueirense na Copa do Brasil de 2007. A gente sabe que como leitor, nossa perspectiva dos eventos é bem diferente do mundo de One Piece, e o Oda deixou claro com essa passagem do narrador que o mérito foi dividido igualmente entre os três, algo que é bem plausível de acontecer caso eles não soubessem que foi o Luffy que solou o Kaido e o Law que derrotou a Big Mom com o Kid na mochila. Mas vamos ser sinceros, tá? Mesmo levando em consideração essa perspectiva diferente que eles podem ter tido da guerra, essa distribuição nos valores não faz sentido nenhum. O Luffy, de maneira muito justa, duplicou o valor de sua recompensa, e o Law e o Kid aumentaram respectivamente 2 bilhões e 500 milhões de berries e 2 bilhões e 530 milhões de berries. E parece até que o Luffy é um grande palhaço, né? Porque enquanto o valor por ele aumentou 2 vezes, a recompensa do Kid e do Law cresceu mais de 5 vezes. Mesmo se fosse para dividir o mérito entre os três igualmente, não faz sentido o Luffy ficar com uma recompensa igual a dos outros dois, ainda mais tendo feito mais, despertado uma fruta lendária do Pica-Pau Biruta que não despertava há 8 séculos, ter o D no nome, ser neto do Garp, filho do Dragon e ser considerado simplesmente, mano, e isso é o que me deixa mais bolado, um novo Yonkou. É a recompensa dos caras tão iguais. Maravilha. Palhaçada, mano. E pior ainda, tá, é que o Kid ainda quer reclamar. A única linha de raciocínio que eu estabeleci aqui que faz algum sentido, mas mesmo assim não faz tanto, é a seguinte. A recompensa da Big Mom e do Kaido somadas dá 8 bilhões 999 milhões e 100 mil berries. Então os valores de Loki e de Luffy somados têm que superar o deles dois, ficando assim no total de 9 bilhões de berries. Mas mesmo essa lógica não justifica os valores equivalentes entre eles. Vocês concordam que parece mais justo o Luffy com uns 3,5 bilhões e os outros dois com 2,75 bilhões mais ou menos? Eu acho, tá? Mas eu não sou o Oda, né? Acho que ele tava com pressa de ir pras férias e falou, mano, quer saber? Vou meter essa aí, tá tudo bem, tá? A culpa é dos incompetentes do governo mundial, da marinha, valeu, tô ralando. Fui. Kid ficou revoltado que o Luffy foi considerado um Yonkou e ele não. Law nem reage às notícias direito, mas simplesmente sabe que vai dar ruim. Os piratas do Kid também já sabem que vai dar Beyblade e vão lá pra se esbaldar na festa, aproveitar o que tem que ser aproveitado. A gente tem então 2 páginas pra mostrar que o Jinbe é o único que respeita alguma coisa em todo esse país, tá? E que tá todo mundo se divertindo na grande festa que tá rolando em Wano, mano, com tudo de graça. Kumurasaki, agora como Hiyori, sua verdadeira identidade, continua arrasando corações com sua música e sua beleza, assim como o Brook. E o Yamato, mano, tá bem incluído, tá com um pé no Sunny já. E dessa alegria toda, a gente parte para um momento mais sério. Parte 2, Tenguyama Hitetsu é Kozuki Sukiyaki. E nessa altura do capítulo temos uma revelação que eu tava esperando há quase 2 anos e meio. Pra quem não tá ligado na construção sutil que o Oda fez pra esse momento, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Porque Tenguyama Hitetsu sempre foi um personagem misterioso e que em detalhes tinha muita coisa de Kozuki Sukiyaki. Essa revelação não foi jogada do nada. O Hitetsu sempre foi alguém extremamente fiel aos Kozuki, mas sem nunca ter mostrado uma relação com eles. Em seu painel introdutório, ele é apresentado como um colecionador de lindas bonecas Kokeshi, e apesar de ser alguém que parece ter um entendimento da conjuntura do país, ele não apareceu e nem foi mencionado durante o flashback do Oden, o que deixa ainda mais intrigante qual é sua relação com Wano. Mas, né, como ex-shogun do país, é claro que ele entender melhor do que ninguém o que houve com a região. Por algum motivo, esse homem foi responsável por guardar as 2 espadas de Oden, uma tarefa enorme para ser incumbida a um qualquer. Inclusive, ele sempre disse que estava esperando por alguém, e esse alguém se provou ser, na realidade,
seus netos Hiyori e Momonosuke para receber as katanas de Oden. No capítulo 934, Brook diz que encontrou um poneglyph no porão do castelo do Orochi, numa sala estranha com figuras de madeiras alinhadas do lado de dentro. E Shinobu completa: talvez haveria bonecas Kokeshi lá dentro? Bem na sala onde estavam os poneglyphs. O que eu especulei nessa altura é que Sukiyaki havia sido preso pelo Kaido e se tornado refém de sua habilidade de ler os poneglyphs, sendo forçado a fazer isso pro Yonkou. No capítulo 962, durante o flashback, vemos Sukiyaki mexendo em alguma coisa à sua frente dentro do seu antigo castelo, que se tornou o castelo do Orochi, onde Brook achou as bonecas. Se a gente for aproximar bastante e ver com cuidado, parecem pequenas figuras humanas alinhadas. Pois é, bonecas Kokeshi. Vale lembrar também que Orochi nunca deu uma resposta definitiva a Oden quando ele perguntou o que havia acontecido com seu pai. Ele ficou calado e muita gente assumiu que desse silêncio o Sukiyaki tinha morrido, mas a resposta nunca nos foi dada. E Hitetsu sempre disse que não podia entrar nas cidades de Wano por alguma razão escondida, e essa revelação deixa claro que era o medo de ser reconhecido. O que já tinha coroado essa teoria, que só se confirma agora, é que o Hitetsu tem o mesmo dublador do Sukiyaki. Então é isso, Oda trabalhou de maneira muito minuciosa, entregando detalhes pra gente que são quase imperceptíveis, e pra mim isso é um mérito gigante do autor, porque justificou tudo de maneira simplesmente sensacional. Foi algo trabalhado de uma forma muito suave, mas que faz total sentido e embasa perfeitamente essa revelação. No geral, o importante dessa conversa é a gente notar a profunda culpa que o Hitetsu carrega. Ele se sente muito responsável pelo que aconteceu com o país e com seu filho Oden. Vivendo à margem da sociedade todos esses anos, ele vivenciou o sofrimento da população de muito perto. E esse abalo emocional, que também se traduz em certa vergonha, já o fez pensar até em cometer suicídio. Como se ele realmente não tivesse o direito de ainda estar vivo. Mas eu acho que uma conclusão legal para o desenvolvimento do Hitetsu seria ele explicar para todo mundo o que aconteceu e, consequentemente, voltar a viver com seus netos, e ser principalmente ajudar o Momonosuke, que tem uma responsabilidade muito grande sendo muito jovem. Com a sua experiência como ex-shogun e ter vivido perto da miséria nos últimos 20 anos, ele certamente é o nome mais qualificado para ajudar o atual shogun a ter uma excelente gestão e transformar o país de Wano em um lugar muito melhor. Até a conclusão do arco de Wano, ele poderia reencontrar com a Hiyori e o Momonosuke, falar quem ele é e se perdoar através do perdão que ele certamente receberia dos seus netos e também do país de Wano. Me parece uma resolução muito linda em que todo mundo sairia ganhando, e eu acho que seria uma excelente decisão do Oda. E na moral, a construção dessa cena, o tom que vai sendo criado para esse simples painel é muito bom, sensorial demais. Dá pra ouvir o som oco da máscara batendo no chão, a música distante do festival chegando grave dentro da sala, e a força, o peso nas palavras da Robin. Deveria estar em algum lugar desse país. A arma ancestral Pluton, de fato, está aqui. O Oda é muito bom, eu me arrepiei todo nesse quadro, me arrepiei em vários momentos desse capítulo, mas assim, uma revelação bombástica seguida de outra revelação bombástica antes de outra revelação bombástica, mano, tudo no mesmo capítulo, simplesmente bombástico. E de 3 uma, tá? 1. Ou Pluton vai ter alguma coisa a ver com a estrutura bizarra do país de Wano, talvez escondida no seu subterrâneo. 2. Ou vai acabar sendo o Momonosuke devido à habilidade de falar com Zunisha ou sei lá o que, mano, uma doideira dessa, porque esse moleque não me parece um barco. 3. Ou vai ter alguma coisa a ver com esse bendito vulcão, mano, eu tô falando desse Monte Fuji desde a primeira aparição dele, quando mostrou lá o país de Wano e tal e tudo lá. Mano, aquele vulcão tem que ter alguma coisa. Mas até agora nada, então se vocês me permitem, tá, eu vou dar uma bela viajada aqui, mas se todo mundo achar essa ideia simplesmente horrorosa, eu vou fingir que era meme porque eu tô com o nariz de palhaço. Eu não duvido nada que Pluton tenha uma resistência a lá poneglyph, mano, com esses vários minerais bizarros do país de Wano, e esteja simplesmente dentro do vulcão, tá? Dentro do vulcão. Faz algum sentido? Não. Mas, mano, despertar da fruta do pica-pau Beiruta, mano. Precisa de sentido agora? Precisa. Será que o Kaido tava em Wano pela Pluton? Será que Joy Boy é aquele que pode comandá-la e por isso Oden o estava esperando? Será que abrir as fronteiras de Wano é como libertar Pluton, tirar o barco da garagem? Incrível como esse capítulo traz várias respostas que levantam muitas outras perguntas. Isso é One Piece.
Em relação a como Sukiyaki fugiu das garras do Orochi e do Kaido, eu imagino que tenha sido o Denjiro enquanto Kyoshiro. Ele tinha acesso a todo o castelo do Shogun e, como o próprio Hitetsu disse agora, ele imagina que alguns bainhas vermelhas o tenham reconhecido. Certamente, o Denjiro foi um desses e, na minha opinião, o homem que o salvou. Agora, a gente tem mais uma pessoa que é capaz de ler os poneglyphs e pode até, mano, ensinar pro Momonosuke. O que por algum motivo me faz acreditar que a Robin não vai ser sequestrada, mas que o Sukiyaki pode não ter a mesma sorte e que de alguma forma ele pode cair nas garras do governo mundial. Não sei se isso vai acontecer, tá? Porque seria, mano, muita tragédia, muito sofrido, o cara já ficou um maior tempão na pior, enfim. Quero saber qual vai ser o papel desse homem que também pode ler a língua antiga. Acho que se ali, mano, a principal mente por trás do Momonosuke, seria perfeito. E sobre o debate se esse é ou não um Road Poneglyph, fica aqui a minha consideração. Normalmente os poneglyphs normais não possuem coloração e são mostrados como brancos no mangá, e os Road Poneglyphs são mais escuros, possuindo tons de cinza em seu preenchimento. O exemplo no capítulo 967 é o melhor para vermos essa diferença, mas apesar desse de agora ser apresentado com uma coloração mais escura em tons de cinza, como normalmente é feito com os Road Poneglyph, ele é sim um poneglyph normal, que só tá meio escurecido porque tá no fundo de uma sala que já parece escura. No capítulo 934 a gente tem a confirmação disso. O Brook fala que foi nessa sala, viu esse poneglyph, mas que ele não era vermelho. E aqui entra aquela pergunta, então cadê diabos o Road Poneglyph que era pra estar em Wano? Parte 3, o Almirante Ryokugyu. Eu trouxe um vídeo segunda-feira falando da possibilidade do Touro Verde ser o pai do Zoro, aí eu pensei, mano, eu não posso fazer um vídeo de maluco desse sem dar alguns palpites ali interessantes. Na real eu posso sim, né? Mas decidi ali acrescentar na parte final duas coisas que eu tava convicto. Uma é que o Ryokugyu ia reflorestar o Wano e outra é que a sua aparência iria ser a do ator Yoshio Harada. Mano, dito e feito. Até em vídeo que parece biruta aqui no canal, tá? Existem cravadas. Então veja todos os vídeos aqui do canal, tá? Absolutamente todos os vídeos, sempre. Mesmo quando o título for o Almirante Ryokugyu é o pai do Zoro, tá? Confia em mim que no meio disso vai ter informação boa. Olha só como o Dom era quando foi apresentada pra gente e como ela tá agora através da mesma perspectiva. O Ryokugyu tá reflorestando a região que parecia completamente devastada sem esperança, e é incrível ver o alcance de suas habilidades que provavelmente provém de sua fruta despertada. De uma hora para outra ele transformou uma flora inabitável em um lugar rico em diferentes espécies de plantas, como se estivesse influenciando todo o ambiente ali ao seu redor, né, em uma larguíssima escala. E além dessas capacidades de área, logo em seguida ele se mostra um terrível adversário no combate 1 contra 1 ou num combate 1 contra 30. O Touro Verde tá atropelando todos os remanescentes dos Piratas das Feras que se reuniram em Udon depois da derrota em Onigashima. Babanuki completamente derrotado não é nenhuma novidade, mas ver Queen e King fragilizados dessa forma foi certamente um choque. É claro que eles devem estar mais fracos do que o habitual, né? O King tava sem sua asa direita, o Queen sem seu braço esquerdo e ambos ainda deveriam estar se recuperando dos danos sofridos em Onigashima por Zoro e por Sanji, mas mesmo assim, mano, é uma atropelada. E ele destruiu o mundo, inclusive, né? Porque agora o Queen tá magrão, mano, fininho ali, e vai ser super, hiper, mega popular. São momentos como esse que a gente tem que respeitar os almirantes. A gente não sabe ao certo as condições, mas o Ryokugyu solou os meros comandantes de Yonkou, Queen e King, que inclusive eu achei que seria raptado pelo almirante devido à importância de sua raça, mas pode ser, né, que o Touro Verde nem sabia nada sobre os lunários. Mas uma coisa a gente descobre aí, né, o Ryokugyu é capaz de roubar ali, de absorver nutrientes de outras pessoas através da habilidade de sua fruta. E isso justifica, né, ele ficar aí 3 anos sem comer. O Touro Verde também comenta algo muito interessante quando fala que a marinha não tem gente o bastante para gastar com a bagunça que vocês fizeram. Não que eu espere muito de vocês, palhaços. Eu fiquei pessoalmente ofendido, mas vou pedir para vocês ficarem com essa questão, tá? Da marinha não ter homens o suficiente em mente, que eu vou comentar mais à frente, juntando 3 informações do capítulo para chegar a algumas conclusões.
E a gente tem essa página revelando o design completo do personagem, que é muito irado e contrasta bastante com o do Fujitora. Enquanto o Ishiro é bem mais tradicional, o Amaraki é modernão, com uma tatuagem estralando na peita, calça skinny de couro com várias flores, óculos escuros, cigarrinho na boca, um verdadeiro rockstar, o próprio Yoshio Harada. E detalhe pro que eu acho que seja haki do armamento na ponta dos seus dedos. Não que seja uma grande surpresa, né, mas é um detalhe bem legal. Eu mencionei num vídeo que eu acredito que ele vai ser um especialista nessa vertente do haki, visto que o Fujitora é um excelente usuário do haki da observação. E o homem, né, carrega uma espada na cintura. Será um espadachim? Será que é uma Saijou ou Asamono? E pô, mano, essa lâmina aí é uma Kokuto ou a bainha dela que é preta mesmo? Esse olho esquerdo oculta aí, mano. Espada na cintura, olho esquerdo misterioso, peitoral enorme, fruta da planta, cor verde, espadachim, cabeça de marimo. Pai do Zoro confirmado, mano. Achei o design muito brabo e fico me questionando se ele não usa óculos escuros aí, né, pra ocultar os efeitos da planta. Ele tá ordenando através do Denemushi alguém da marinha que envie um navio de guerra pra Wano. O interlocutor fica meio confuso, né, entende que é o Rokugil, que em seguida pede pra não deixar o Sakazuki saber o que ele tá fazendo. Até aqui, mano, impecável, vai muito bem, o cara é brabo demais, mas na sequência solta uma bela de uma bosta. Eu sempre gostei do estilo dele, sempre decisivo. Estou ansioso por sua aprovação. Ele com certeza vai me dar um trabalho, se eu levar a cabeça daquele garoto. Até tirei o nariz aqui, mano, que o cara tava tão bem, tava estilão, tava brabo. E nessa frase, me soou muito tipo... eu vou fazer a missão pra agradar o chefinho que eu tanto admiro. Meio fanboy do Sakazuki. Mano... essa é a motivação do cara, tá? Pra ele tá indo atrás do Luffy. É pra ter o reconhecimento do Akainu. A admiração desse homem, cara... meio bosta, né? Enfim. No Heavy parecia que ele também não tava nem aí pro Sakazuki, né? Mas parece que na real ele vai contra as ordens do Sakazuki pra fazer o que ele acha que vai agradar o Sakazuki. O que pode ser legal, mas... pô, pra agradar o Sakazuki? Sério? Sério, Ryokugil? É isso, mano? É isso mesmo? Parte 4, os novos Yonkou. A capital das flores está em festa e o capitão dela, com um carisma inigualável, é Monkey D. Luffy, que tá exaltando todos aqueles que combateram na guerra. Ele tá todo empolgado, mostrando pro país de Wano quem são seus verdadeiros heróis. Foco nisso, ele tá mostrando quem são de verdade os heróis. Mas ninguém sabe que o maior de todos é ele próprio. E essa cena é muito legal porque dá a ideia de o Luffy ser um cara muito virtuoso que não precisa receber os méritos pelos seus feitos, porque ele faz simplesmente o bem pelo bem e não precisa de recompensas por isso. Cara, muito bonito, só que não é exatamente assim. O Luffy, na cabeça dele, ou no espaço vazio que ele tem entre as orelhas, acha que se ele for considerado um herói, ele vai ter que dividir a comida, a carne com as outras pessoas, e isso é muito engraçado, porque o Momonosuke parece olhar pra ele com muita admiração, só que o Luffy na real só tá sendo, mano, o Luffy tá sendo, entre aspas aí, né, egoísta com a comida, como ele sempre foi. E eu tenho certeza que o Oda colocou o Momonosuke falando, você vai se tornar um herói, exatamente pra gente lembrar do capítulo 634, onde o Luffy diz que é um pirata e não quer ser um herói. Os piratas fazem uma festa e comem a carne, mas um herói tem que dividir ela com todos os outros e, mano, ele quer comer toda a carne. Parece que é um momento de virtude, de profundidade do Luffy, só que, cara, é só o Luffy sendo o Luffy em sua honestidade e simplicidade complexa, se é que isso faz sentido. Eu achei isso aqui genial e eu amei essa cena que dá pra enganar muitos leitores, tá? Dá pra interpretar de várias maneiras, mas o Luffy é simplista assim. Ele não quer ser herói porque ele quer ser um pirata e quer comer a carne dele. Simples. O invejoso ingrato vem correndo pra matar aquele que o ajudou a escapar de Udon e o ajudou a sair vitorioso da guerra, mas ao invés do Luffy agradecer de joelhos ao Luffy, porque se não fosse por ele, ele teria morrido e teria uma recompensa ridícula, o Kid tá uma verdadeira arara porque o Luffy foi considerado um Yonkou. Então se o sucateiro matar ele ali, o posto vai ser dado a ele. Brincadeiras com o Kid à parte, tá? As interações foram muito legais porque os personagens estão tendo espaço pra serem eles mesmos em um momento de descontração. Algo que a gente teve alguns lampejos durante o arco de Wano, mas nada comparado a essa atmosfera. O Kid vai matar o Luffy, mas aí o Luffy dá um abração nele, pede pra geral comemorar e os fogos de artifícios explodem pelo céu de um país que há pouco
passava fome, mas agora todos têm comida. Onde ser feliz era praticamente proibido, mas agora é quase uma ordem. Onde as pessoas precisavam matar para viver, mas agora vivem para se juntar e poder viver sonhos prometidos há mais de 20 anos. Esse estouro de fogos de artifício é a explosão da alegria, dos desejos e da esperança acumulada por tanto tempo, mas que hoje finalmente pode ser libertada. Bebam até o amanhecer. Ver cada um dos chapéus de palha ali comemorando foi simplesmente mágico. O Zoro perto do Denjiro deve estar trocando uma ideia muito bacana sobre o que é ser um espadachim. Os Mink estão comemorando felizes. Inuarashi, seus mosquiteiros, Carrot, Wanda, Nekomamushi e... Bariete? Eu tomei um susto. Eu tenho um trauma com o Bariete, porque teve uma época que geral falava que ele era um traidor e não sei lá mais o que, mas assim, a não ser que eu esteja enganado, tá? Ele não apareceu em nenhum momento em um ano. A última aparição dele foi no capítulo 824 em Zou. A minha teoria aqui, tá? É que esse mamaco caiu de Zunisha. Simplesmente caiu. Mano, que doideira, cara. Mas enfim, tá? O que eu senti foi muito mais intuitivo do que observativo, tá? Mas, mano, foi esquisito. Esse mamaco aí, mano, melhor ficar de olho nele. Dando continuidade a essa obra de arte que são essas páginas, a galera do vovô Ryo tá comemorando, a Otama e sua nova família estão sendo felizes, e esse painel, que é o mais vazio de todos, é o que mais transborda emoção. Depois de 20 anos, finalmente, Otsuru e Kinemon encontram um espaço e um tempo pra se amar. Mano, essa me emociona, cara. É saber que eles estão tendo um momento, sabe? Que esse reencontro já aconteceu e agora eles estão juntos ali. Um desejo que ela esperou por mais de 20 anos e ele temeu também por tanto tempo. Cara, o Oda não precisa de mais nada do que um painel pra transmitir toda a emoção que é eles estarem juntos. Mano, um brinde ao país de Wano e a todos nós que acompanhamos esse incrível arco. Esse momento foi muito mágico, muito bonito, e eu acho que essa é uma daquelas páginas duplas que a gente nunca mais vai esquecer. Só que na próxima página, parte final, o Deus dos Piratas. Eustace Kid, um pouco constrangido sendo o centro das atenções, se solta do abraço do Luffy e brada que veio até ali para matá-lo. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo ao redor do mundo, mas vemos que a influência do despertar da fruta do Luffy permanecerá nele, né? Mesmo não estando no Gear 5, ao vermos sua reação para as notícias que explodem o mundo. Os 4 Yonkous são a manchete com 2 novos. Luffy se tornou um deles e a outra vaga foi preenchida por aquele, mano, que é um homem, cara. É indescritível. A lenda viva. A lenda viva, Bug, o Pierrot, o futuro dono do mundo e o atual Deus dos Piratas. Esse é um dos poucos momentos da vida em que palavras talvez não sejam capazes de traduzir o sentimento, a emoção, o gênio, o mito, o pirata lendário Bug é um dos Yonkous. A mais alta cúpula de One Piece nunca erra, principalmente quando há fé em suas afirmações. Simplesmente Bug, aquele que a gente conhece a jornada desde pequeno, tripulante do Roger, irmão do Shanks, líder da fuga de Impel Down, desafiou o Barba Branca para uma luta e o homem mais forte do mundo se peidou de medo, derrotou o Mihawk na Guerra de Marineford, tem a arma ancestral Bug Dama, mano. E por aí vai, tá? Isso aqui é pouco, isso aqui é pouco pra grandeza que esse personagem carrega. Ele merece o cargo que hoje ocupa e muito mais. Mas a gente tem que ir por partes aqui, partes separadas, tal qual Bug, o lendário, pra gente entender como esse cenário se construiu. Primeiro, vamos analisar o fechamento do capítulo para depois retornar ao lendário. Ryokugyu vai em direção ao Festival da Capital das Flores para acabar com a diversão. Enquanto caminha, faz um corredor, um tapete de vegetação por onde passa, o que contribui ainda mais para sua fruta ser despertada. Ele então afirma: a marinha não tá nem um pouco com disposição para isso, seus pirralhos malditos. Especialmente porque o resto do mundo tá uma bagunça agora. No início do capítulo, os Gorosei falam que esse não poderia ser um pior momento. No meio do capítulo, o Touro Verde fala que a marinha não tem gente o bastante para lidar com os problemas atuais. E agora, para fechar, né, o Ryokugyu reforma essa ideia
com essa última frase. Então o que dá a entender aqui, cara, é que o governo mundial tá enfraquecido e isso gerou essas condições bizarras que estão rodando ao redor do mundo. Ou essas condições bizarras que estão rodando ao redor do mundo geraram o enfraquecimento do governo mundial. A gente especulou a possibilidade dos revolucionários terem a ver com isso, e eu também acho que os Chichibukais podem ter mostrado uma força avassaladora e simplesmente arrebentaram os marinheiros que os ousaram enfrentar. Mas aí tem um ponto muito curioso. A Marinha aboliu o sistema do Chichibukai porque a SSG era uma garantia já testada de que substituiria o poder desses piratas. Só que alguma coisa não parece estar certa. Se a SSG fosse capaz de substituir os Chichibukais, mano, o mundo estaria como tá agora, com a marinha sem forças suficientes para lidar com os problemas? Eu tô achando que a SSG, a arma criada pelo Dr. Vegapunk, se virou contra a marinha, deixando eles completamente enfraquecidos. E o que justificaria isso, né? A minha ideia é que o Vegapunk possa ser um revolucionário e sua mais nova criação se juntou ao Dragon e sua organização. E por que eu tô falando isso? A gente vê nesse mesmo capítulo a marinha e o governo mundial visivelmente enfraquecidos e revoluções eclodindo ao redor do mundo. Verdadeiros tempos de mudança. E a SSG era uma arma que não era para deixar isso acontecer, mas tá deixando. Então, com o enfraquecimento do governo mundial, o caos tomando conta do mundo e essa arma que era para manter esse equilíbrio, eu só consigo interpretar que essa arma não está sendo usada, não está sendo eficiente ou virou de lado. A partir do momento que essa grande força, que era a esperança da marinha para se tornar o maior poder militar do mundo, não parece estar cumprindo seu papel, cara, me dá a entender que ela ou não é tão eficiente quanto pensam, o que é muito difícil porque o Vegapunk é um gênio, ou o propósito do Vegapunk para essa arma era outro. E com o potencial de mudar o mundo como ele esperava, né, ele simplesmente ordenou que a SSG trocasse de lado. É só algo que me passou pela cabeça, tá? E eu achei legal compartilhar aqui com vocês, porque eu acho que dá pra elaborar algumas teorias bem bacanas a partir dessa ideia. Só que no meio de toda essa zona que tá rolando ao redor do mundo, o Bug, o lendário, é coroado como um novo Yonkou. E que isso diz pra nós, mano? Que a lenda viva pode ter sido o principal causador dessa desestabilização da marinha. Não tô me referindo a SSG agora, tô falando de alguma outra possibilidade que só um deus como o Bug seria capaz de proporcionar. Esse capítulo reforça 1 milhão de vezes que o mundo lá fora tá um caos, e a informação que vem do mundo lá fora é que o Bug é um Yonkou, mano. E que a gente pode concluir, cara? Que nessa brincadeira de abolir os Chichibukais, o Bug fez um feito histórico. Seja reunir a maior aliança já vista em todos os mares, fazer uma chuva de Bugdama que destruiu tudo e consagrou ele como um verdadeiro deus, seja ter encontrado finalmente o tesouro do Captain John, né, mano, que pode ser um dos maiores tesouros da história de todo esse universo, e quem sabe ali não tenha alguns segredos relacionados ao próprio One Piece. Enfim, mano, Bug, o pirata lendário, tá a um passo de se tornar o rei dos piratas. No patamar de Yonkou, ele já tá. Ou pode ser também que o Bug tenha fugido tão rápido, mano, tão rápido e desgovernado da marinha, que acabou parando em Laugh Tale. Inclusive, será que o certo pirata que o Shanks foi falar com os Gorosei era o Bug? Será que foi uma trollação do Ruivo ou ele realmente teme o seu antigo companheiro de tripulação, praticamente um irmão? Isso também contribuiria para o governo mundial temer esse homem, o Bug, e ter mais probabilidade de anunciá-lo como um novo imperador. Se bobear, o Bug ainda tem algo muito mais especial do que a gente imagina, e a gente já pensa que ele é muito especial. Afinal, se a fruta que o Luffy consumiu estava no bando do Shanks e era especial, o que será da fruta que o Bug consumiu que estava no bando do Roger? Bug Deus é a mais pura realidade? Enfim, parece que a capa do volume 25 era mesmo verdade. Os 4 Yonkou. E agora com o Bug Imperador, né, eu acredito ainda mais na teoria que eu criei. Eu criei há quase 6 anos atrás, pelo menos naquela altura, tá? Eu ainda não tinha visto essa teoria, eu trouxe aqui no canal, que é a do tesouro do Captain John ser simplesmente um Road Poneglyph, tá? Se a maioria dessas pedras tá na mão de Yonkous, Bug como Yonkou poderia ter uma dessas pedras. Cara, 6 anos atrás.
eu trouxe essa teoria pro canal 6 anos atrás. Eu lembro que naquela época, né, depois que eu fiz a teoria, eu fui pesquisar sobre ela e já existiam também outros nomes que tinham feito. O primeiro, acredito eu, tá? Foi o Marco The One Piece Theorist, um craque aqui que tá sempre com a gente aqui no canal, que tá sempre aí também ajudando a gente a elaborar a teoria e que, cara, é o melhor teorista de One Piece do mundo. Então, pô, ele também já tinha elaborado essa teoria e eu fiquei assim, ó, caramba, que droga. E eu nem falava com ele na época. Mas, enfim, fiquei feliz que isso agora tá cada vez mais encaminhado aí pra realmente acontecer. No mais é isso, tá? Eu acredito que de verdade esse aqui foi o maior review da história do canal, simplesmente gigantesco, mas não dá pra se comparar à grandeza do homem Bug. E eu arregacei esse nariz, mano. Olha como é que tá o bagulho aqui, cara. Pelo amor de Deus, enfim, é amor, é paixão, é carinho, é tudo que você pode entregar pra um homem como esse, entendeu? Então eu acho que se chegar ali no final, em Laugh Tale, tiver aquela disputa entre Shanks, Barba Negra, Luffy ou Bug, o Bug é um homem que merece o título de Rei dos Piratas. E se você me acompanhou até aqui, cara, eu só tenho realmente a te agradecer e peço pra você deixar um comentário assim, ó. Bug, nariz vermelho, lendário, pra eu saber que você chegou até esse momento, que você veio aqui comigo, mano, até o final desse review. Não esquece de deixar aquele seu like que é muito importante e também se inscrever no canal se você não é inscrito. Teremos uma pausa de One Piece de 4 semanas, mas o One Piece pausa, mas o canal não de forma alguma para. Então a gente vai seguir fazendo vídeo pra caramba. Com esse capítulo a gente tem várias coisas novas pra comentar e vai ter vídeo aí de tudo aqui no canal. Então eu espero poder contar com a sua presença em cada um dos vídeos, porque mesmo se for sobre o pai do Zoro, Ryokugil, vai ter coisa interessante ali no meio, tá? É isso, aproveita também pra checar a nossa loja e, mano, comemorar. Compra se quiser, vamos ser felizes. E é isso, gente, muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!